Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao canal Ibled. Eu sou o pastor Everaldo Silva e hoje nós vamos estar falando sobre a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ou conhecida como a igreja antiga. Mas antes, eu faço aquele grande pedido: se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho e aperte o sino aqui embaixo de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse texto, nós vemos nosso Cristo dando a eles o conselho esse para ser testemunha de Cristo na terra, conselho para que eles vão. Palavra essa imperativa para que eles façam a obra de Cristo na terra. Porque eles já tinham aprendido com Cristo o que é multiplicação, eles aprenderam o que é curar, eles aprenderam com Cristo o que é expulsar os espíritos malignos. E eles entenderam com Cristo que somente com jejum e oração eles poderiam expulsar as cascas de demônios. Pois bem, a igreja primitiva dos tempos dos apóstolos, ou a comunidade que viveu nos primeiros séculos da igreja, como foi esse desenvolvimento? Foi no século I, depois de Cristo, que a história do cristianismo e a igreja antiga, ou seja, lá para o ano 600 depois de Cristo, a igreja ela vai começar a se identificar no período dos apóstolos. Ou seja, surge um cenário é esse que o Alexandre o Grande, exatamente esse grego, ele vem trazendo, né, nesse cenário onde está judeus, aonde está os romanos, ele vem trazendo uma novidade, ele vem trazendo o grego koiner, ou seja, uma linguagem nova para a sociedade, porque todas as comunidades, todas as ruas eram ligadas umas nas outras, ou seja, existia-se uma facilidade de transporte para uma cidade e para outra. Além de existir essa facilidade, o comércio era muito grande naquela época. Então a igreja ou a comunidade cristã, os apóstolos, quando eles veem essa oportunidade, essa transição de pessoas indo e vindo, cultura chegando, eles vão dar início à obra de Cristo, à obra da evangelização. Eles começam a pregar de uma maneira grande e poderosa, a ponto do apóstolo Pedro, que ele é a primeira figura, e nós precisamos dar uma ênfase sobre o apóstolo Pedro, porque quando ele vai trazer o seu primeiro sermão, ele vai pregar 3.000 almas somente de uma vez, ele consegue arrebatar para Cristo. Ou seja, uma boa palavra, uma palavra bem aplicada, a ponto de romanos, gregos, escravos, senhores, homens que estavam naquela região ouviram a palavra que o apóstolo Pedro estava pregando e entenderam o recado. Ou seja, uma mensagem nova, cheio da graça do Espírito Santo, e foi assim que começou a igreja e a comunidade cristã naquela época. O apóstolo Pedro, ele é uma figura muito importante, ele vai ser o líder, ele vai dar início, né, na liderança da igreja, da comunidade cristã, da igreja primitiva. É ele que ele vai chamar o povo do concílio em Jerusalém, ele que começa a resolver todos os problemas dos gentios que vêm chegando
né, a comunidade cristã, ele vai dando essa recepção, ele vai abraçando e vai entendendo a obra do Senhor num termo de ganhar território, ele vai abraçando. É ele que repreende também alguns homens que estão no meio da comunidade, e é ele que começa a repreender o povo que está errando. Nós temos outros apóstolos que estão juntos com ele, fazendo a obra do Senhor, o apóstolo João também, que é uma figura muito importante para a comunidade e o concílio da igreja primitiva, uma figura muito importante. Então, o apóstolo Pedro é que, vocês vão lembrar de Ananias e Safira, é ele que disciplina. É ele que chama a atenção de Ananias e Safiras. Então são homens escolhidos de Deus, são homens que foram chamados para fazer a obra do Senhor e fazer com simplicidade, com amor, e o seu trabalho é notório. Nós vamos ver que eles estão dando esse prosseguimento, estão em Éfeso, estão em Antioquia, eles estão na Ásia Menor e estão crescendo na graça, crescendo na simplicidade e na pureza. E quem é esse povo que vai ouvir o apóstolo Pedro, que vai ouvir João, que vai ouvir tantos outros ali naquela época? São exatamente pessoas comuns. São escravos, são senhores, são soldados romanos, são judeus, são povos que vêm de outras cidades, de outros países, e ali vão ouvir a pregação dos apóstolos. Quem está envolvido, pastor Everaldo, quem está envolvido, além de Pedro, além de João, nós temos o próprio apóstolo Paulo, que é uma das figuras mais importantes que nós conhecemos no cristianismo, um dos homens que deu início à igreja. Eu citei aqui, em algum dos meus vídeos, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e nós vemos o apóstolo Paulo fazendo a obra do Senhor na Ásia Menor, ganhando alma, deixando seguidores, deixando homens dedicados à obra do Senhor, e ele vai adiante fazendo a obra missionária, e é um dos homens que mais construiu e abriu igreja naquele tempo. O ano 600 depois de Cristo, nós vemos isso, um crescimento grande da igreja e eles indo adiante. Mas vamos citar aqui o Estevão, Filipe, Tiago, Judas, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas, Timóteo, Tito e o próprio Apolo, que estava junto no crescimento da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que ela tinha os apóstolos. E os apóstolos, por estar cheio do Espírito Santo, nós podemos ver que eles curam, que eles libertam, que espíritos malignos são expelidos da vida de pessoas. Essas pessoas, elas veem milagre acontecendo, elas veem que através deles, eles são curados. Eles veem que através de Pedro, através de João, através do próprio apóstolo Paulo e através dos outros que aqui citei, ele vê os milagres acontecendo através desses homens escolhidos para fazer a obra do Senhor. A bem da verdade que foram bem instruídos, mas receberam também o Espírito Santo e foram ao campo, foram fazer o ídolo do Senhor, foram ser testemunhas de Cristo, entenderam o recado que aqui nós falamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a importância de ir e cheio de poder, através do Espírito Santo, eles executam a obra do Senhor. Mesmo no decorrer da sua jornada, eles perdendo algumas de suas lideranças, eles estão ali, fazendo a obra do Senhor. Eles não temeram a morte, eles não temeram a Roma, eles não temeram o inimigo da igreja. Por mais que
uma hora ou outra, um deles era pego e era tirado à vida, era decapitado, era crucificado, mas eles estavam ali, porque aqueles homens viram o que nós nos dias de hoje não vimos. Eles acreditaram, porque eles tiveram experiências que nenhum de nós, se é assim que eu posso dizer na minha simplicidade, não vimos. Então aqueles homens estavam dedicados. Por mais que os soldados romanos, por mais que os inimigos de Cristo na terra viessem assolar ou atormentar, eles estavam ali, pregando a palavra, ganhando alma para Cristo, disciplinando, ensinando a igreja, falando do batismo, falando sobre a aceitação do povo em confessar a Cristo como seu único, suficiente Salvador de sua vida. Nós temos também uma participação, e é bom eu frisar isso aqui, as mulheres da época, no tempo das sinagogas judaicas, elas não eram citadas, ou contadas no quorum da sinagoga. Elas não eram citadas. Mas nós entendemos que tanto homem como mulher somos a imagem de Deus. Essas mulheres foram muito importantes para a obra do Senhor. Essas mulheres se dedicaram de uma maneira grande, dando a mão, e nós temos essas mulheres, temos Priscila, que foi uma das mulheres que ajudaram na obra do Senhor. Nós temos a própria mãe de João Marcos, essas mulheres com um testemunho notável. Nós podemos lembrar de Doca, de Priscila, de Evodia, de Sidqui, que são cooperadoras que estiveram firme e forte dando a mão ao Senhor. Por mais que a sinagoga judaica não contasse, mas na obra da igreja primitiva, elas estavam ali, dedicadas. Mulheres que apoiaram também o próprio Cristo, quando estava em seu ministério terreno, elas estavam dando a mão. Então, a igreja primitiva, ela cresce com uma nova visão. A igreja primitiva, ela dá início a um novo, em um tempo onde todo o costume judaico, a lei Torá, se olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que as mulheres eram excluídas. Então aqui nós já vemos uma grande diferença, essas mulheres dando a mão, fazendo a obra, se dedicando com os apóstolos, um apoiando o outro, e o nome do Senhor sendo glorificado, e tudo para o reino de Deus. E o nome do Senhor sendo exaltados, vidas vindo ser batizadas, vidas vindo a Cristo, se ajoelhando a Cristo, se rendendo para Cristo, porque aquelas vidas estavam sendo oprimidas por Roma, sendo oprimidas pelos soldados, e elas estavam se rendendo a Cristo como um único e suficiente Salvador. Para falar detalhadamente sobre a igreja primitiva, falta-me tempo. Tempo porque precisamos citar aqui passagem, o próprio livro de Atos dos Apóstolos é um livro onde é rico em informação a respeito sobre a igreja primitiva. Mas fica com essa pequena informações, numa simplicidade onde possamos passar para vocês e vocês entenderem um pouco do que eles passaram. Desde já eu peço mais uma vez, se gostou desse conteúdo, compartilhe o trabalho, se inscreva no canal, dê o seu joinha, e que o nome do Senhor sempre possa ser glorificado em nossas vidas. Deus seja louvado por sua vida. Não perca nenhum de nossos vídeos, acompanhe os outros que já foram lançados, a igreja de Antioquia, a igreja de Sardes, tantas outras igrejas que aqui já foi citada nesse canal. Deus seja louvado, fique na paz em nome do Senhor Jesus.